nesse mês, entrando nesse mês de maio. Maio e junho serão meses que nós cremos que o Senhor quer nos levar a um tempo de conquista, amém? Tempo de conquista, principalmente em relação às almas, às vidas, porque nós sabemos que é isso que Deus tem como prioridade, que vidas sejam alcançadas. Você também está nessa? Você está pensando como Deus pensa? Então nós sabemos que uma alma vale mais que o mundo inteiro, e por isso então nós estamos começando esse mês de maio, e junho também teremos um tempo maior de evangelismo, de conquista, e portanto nós ministramos nas últimas semanas sobre o espírito de conquista. Quem esteve aqui recebendo essa palavra, eu espero que ela tenha edificado e abençoado a sua vida, e hoje nós também compartilharemos algo que tem relação. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos sobre Josué e o povo que não entrou na promessa. Então, nas últimas 2 semanas nós falamos, irmãos, que Deus, então, chamou ali Moisés, saindo do Egito, guiando o povo de Israel, o povo hebreu, até Canaã. Mas nós sabemos que o povo não respondeu, os espias, eles não creram. Tinha uma mentalidade de quê? Quem lembra? Diga, escravo, isso. Eles tinham mentalidade de escravo, por isso não entraram. E a palavra nos mostra então que eles ficaram durante 40 anos perambulando ali pelo deserto. Porém, Josué e Caleb, eles tiveram um espírito diferente, um espírito de conquista. Mas é interessante que depois então desse tempo todo, ainda assim há aqueles que não entraram na terra da promessa. É sobre isso que queremos falar nessa noite. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai, no nome de Jesus, nós queremos apresentar a Tua palavra diante de Ti nessa noite. Que ela seja realmente instrumento do Senhor nas nossas vidas, de edificação, de alinhamento no nosso coração. E a Tua palavra, ó Pai, ela traga realmente transformação nas nossas vidas, ó Deus, e uma renovação na nossa mente. Nós queremos compreender, Senhor, de fato a Tua vontade, para assim acessarmos as Tuas promessas, os Teus propósitos e planos para as nossas vidas, Senhor. Por isso, traga-nos compreensão nessa hora. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Hoje eu quero falar, portanto, sobre decisões. Diga, decisões. E decisões que nós tomamos, que afetam sim a nossa vida, afetam o nosso futuro, mas também acaba afetando outras pessoas, porque é uma realidade, uma decisão errada, ela pode comprometer o seu futuro. Não sei se você passou por algo assim, mas é provável que em algum momento da sua vida você tomou alguma decisão errada, e essa decisão errada trouxe consequências difíceis. Quem já passou por isso? Consequências que às vezes você nem precisava ter passado, mas porque você decidiu equivocadamente, né, isso trouxe uma consequência na sua vida. Então, nós citamos aqui, quando Moisés então tirou o povo hebreu do Egito, então rumo à terra que mana leite e mel, que é a terra de Canaã, nós sabemos que eles peregrinaram durante 40 anos, diga 40 anos. Então eles ficaram ali durante 40 anos no deserto. Nós sabemos que foi um tempo onde Deus provou o coração deles. Mas no momento que eles vão acessar a terra prometida, é interessante que 2,5 tribos, elas tomaram a decisão de não acessar a terra. E essa decisão acabou então trazendo uma consequência para toda uma geração, porque é uma verdade isso, querido. Você, especialmente você que é pai, você que é mãe, as suas decisões afetam o futuro dos seus filhos, sabia disso? Há sobre você uma responsabilidade, ok? Você que serve ao Senhor, lidera na casa de Deus, as suas decisões afetam pessoas. É ou não é verdade? Afeta. Então essa é uma realidade. Portanto, nós entendemos que há para o povo de Deus uma herança, e essa herança é desfrutada em Canaã. Agora, para isso nós precisamos querer acessar, desejar acessar essa terra.
Vamos ler lá em Números 32, do verso 1 ao 4, onde nós vemos essa decisão sendo tomada. Os filhos de Ruben, os filhos de Gade, tinham gado em muitíssima quantidade. E viram a terra de Jazer e a terra de Gileade, e eis que o lugar era lugar de gado. Vieram, pois, os filhos de Gade e os filhos de Ruben, e falaram a Moisés e ao sacerdote Eleazar, e aos príncipes da congregação, dizendo: Atarote, Dibon, Jazer, Ninra, Esbom, Eleale, Seban, Nebo e Beon, a terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel, é terra de gado, e os teus servos têm gado. Então, esse texto para nós é um paralelo para muitos cristãos de hoje. Esse texto, ele fala para mim e para você. Amém? Então, enquanto eu ministrar aqui, não quero que você pense em outras pessoas. Ah, era importante o fulano estar aqui. Não, você tem que pensar em si. Porque essa palavra é para edificar a sua vida. Amém, querido? E é interessante que quando eles estão ali para acessar essas tribos, então eles entendem o seguinte: não, para quê? Sair daqui onde nós estamos, uma terra boa para os nossos gados, uma terra que está trazendo para nós, de certa maneira, prosperidade, bênção. Eu acho que o lugar de Deus é aqui, mas o Senhor tinha uma promessa para eles do outro lado do rio. Da mesma maneira, o Senhor tem uma promessa para você, amém? Assim como tem para nós como igreja. Então, que lição que nós podemos tirar desse texto? Porque é possível muitos não quererem viver aquilo que é a promessa, aquilo que é o projeto de Deus, por talvez estar vivendo algo muito bom, né? E você sabe, né, que o inimigo do melhor é o bom, porque muitas vezes nós nos acostumamos com o que é bom e esquecemos que Deus tem o melhor. Diga para o seu irmão, fala para ele: Deus tem o melhor para você, amém? Amém, querido? Agora, para compreender isso, primeiramente nós precisamos entender, em primeiro lugar, que nós não podemos permitir que coisas naturais determinem as nossas decisões. Então é o fato da vida que você vai ter que decidir o tempo todo, não é verdade? Então você está aqui nessa noite. Alguém te obrigou a vir para cá, sim ou não? Não, nem o pastor te obrigou. Eu te mandei uma mensagem, eu te avisei, ó, hoje tem culto. Incentivei você, mas eu não obriguei você. Amém? Aleluia. Então você decidiu estar aqui. Você poderia decidir estar em outros lugares. Ok? Então a nossa vida, ela é feita de decisões. Dizem, né, que você é aquilo que você come, né? Então isso fala da sua saúde. As suas decisões diárias afetam completamente a sua vida. Agora, há decisões que nós tomamos que podemos tomá-las pelo natural e podemos tomá-la pelo espiritual. Decisões que são tomadas naquilo que nós chamamos de carne e decisões que são tomadas naquilo que nós chamamos de guiado pelo Espírito. Ok? Então, o crente carnal, segundo a palavra, né, a gente enxerga que o crente carnal, se a gente perguntasse aqui, muitos diriam isso. Não, pastor, o crente carnal é o crente que vive no pecado. Mas não necessariamente. Ser um crente carnal é ser um crente que anda no natural. É ser um filho de Deus que não é guiado pelo Espírito de Deus, mas ele é guiado por aquilo que ele acha melhor. Aquilo que ele entende que é melhor. Aquilo que convém aos seus olhos. Mas a vontade de Deus é que os filhos de Deus sejam guiados por meio do Espírito de Deus. É isso que diz a palavra, lá em Romanos. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Então, quando o povo estava prestes a entrar em Canaã, a Bíblia diz que os filhos de Gade tomaram uma decisão meramente natural. Diga, natural. O alvo de Deus é que eles pudessem então atravessar o Jordão e ali então estarem juntos com todas as demais tribos. Mas como eles tinham muito gado e viram que do lado de cá os pastos eram verdes, eles pensaram bem, avaliaram, não sabiam que iam viver do outro lado.
do rio, e pensaram o seguinte: melhor a gente ficar aqui, Moisés. Nós vamos construir as nossas casas, nós vamos desfrutar como herança do lado de cá do rio, não vamos atravessar não. Números 32, verso 1. Os filhos de Ruben, os filhos de Gad, tinham gado em muitíssima quantidade, e viram a terra de Jaz e a terra de Gileade, e eis que o lugar era lugar de quê? De gado. Então, a prioridade dos filhos de Ruben, pode deixar no anterior, por favor, isso. A prioridade dos filhos de Ruben e dos filhos de Gad era o que, irmãos? Era o gado. Não era a promessa de Deus, o propósito de Deus, mas sim aquilo que era algo meramente natural. Natural. E então eles tomaram uma decisão baseado no seu conceito natural, no seu conceito da sua própria carne. Então, pessoas que tomam decisões baseadas nas suas emoções, baseadas nos seus próprios pensamentos, nas suas próprias cogitações, elas muitas vezes vão tomar decisões baseadas na carne, baseadas no natural. Por isso, cuidado com isso. As nossas decisões, claro, né? Nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. Nós, apesar de sermos esse ser triuno, nós entendemos que a vontade de Deus, ela é direcionada no nosso interior, no nosso espírito. Por isso, nós não podemos deixar, irmãos, que a grama verde, como nesse caso aqui, né, determine aquilo que nós vamos decidir, aquilo que nós vamos escolher. Muitas vezes, há filhos de Deus que eles são guiados exatamente pelo natural, por aquilo que convém no momento. Então eles não vão lá orar, buscar do Senhor, ouvir de Deus, mas saiba, há decisões, olha para cá, querido, que são cruciais na sua vida. Já sabia disso? Que vai influenciar talvez uma fase da sua vida, ou talvez toda a sua vida. É ou não é verdade? Há decisões que nós tomamos, irmãos, que influenciam completamente o nosso futuro. Não é verdade? Por exemplo, quem você vai se casar vai influenciar completamente o seu futuro. Vai influenciar completamente a sua vida. É ou não é verdade? As pessoas que você decide caminhar junto, ser seus amigos, isso vai influenciar a sua vida. Por mais que você diga que não, vai influenciar. O lugar que você decide trabalhar, onde você decide ali conviver com pessoas, isso vai influenciar. Portanto, toda decisão, é preciso que antes nós possamos achegar ao Senhor e ouvir de Deus. Qual que é a vontade de Deus para esse tempo? Na sua vida? Talvez em coisas mais específicas. Porque todo filho de Deus, ele deve ter em mente que o seu suprimento virá de quem? De Deus. Diga assim: o meu suprimento vem de Deus. Por isso, cuidado de tomar decisões baseadas no natural. Cuidado para não andar com pessoas carnais, que vão influenciar você a se esfriar para as coisas de Deus e se envolver com as coisas desse mundo. Porque esse mundo, irmãos, jaz no maligno, você sabe disso. Esse mundo é morte. E essa morte quer de alguma maneira influenciar as nossas vidas. Mas em você há a vida de Deus. E aonde você vai, a vida de Deus vai fluir com você lá, amém? Esse é o propósito de Deus. Agora, se eu permito que o mundo, de alguma maneira, esfrie a minha paixão pelo Senhor, de alguma maneira eu serei contaminado. Portanto, toda decisão que tomamos, irmãos, são decisões sérias. Sérias. Isso vai afetar completamente o nosso futuro. É interessante que nós vemos que os filhos de Ruben, de Gad, então eles decidem ficar do lado de cá, mas sem considerar como é que é do outro lado.
Talvez eles duvidaram que do outro lado teria um lugar ainda melhor para eles. Ou seja, eles foram por aquilo que eles entenderam que era o mais racional. Diga assim, o óbvio nem sempre é a vontade de Deus. Cuidado com isso. Ah não, pastor, mas é óbvio que é essa decisão que eu tenho que tomar. Cuidado, você orou? Tem que orar. Você não sabe, mas Deus sabe o que é melhor para você. Amém? Deus sabe. Amém? Porque Deus quer guiar você. E Ele quer direcionar você. Agora, nós podemos atrapalhar os planos de Deus. A forma que Deus quer fazer. No caso aqui, eles atrapalharam. Viveram algo que não era o propósito de Deus. Deus impediu eles disso? Não. Como também muitas decisões que nós tomamos não são impedidas pelo Senhor. Mas atrapalha aquilo que é a vontade e o projeto dele. No verso 4 diz, né? A terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel era uma terra para gado, e teus servos têm gado. Ou seja, eles subentenderam que ali era o melhor lugar de estar. Eu posso até ouvir Moisés, então, respondendo aos líderes daquelas tribos: companheiros, não construam as suas casas do lado de cá. Nós temos que ir para o outro lado. Vamos prosseguir para a terra prometida. E provavelmente eles respondendo para Moisés: escuta aqui, Moisés, está vendo quantos gados nós temos? É muito mais fácil a gente ficar por aqui mesmo. Nada contra. Nada contra você, nada contra as demais tribos, mas nós entendemos que aqui faz mais sentido. É óbvio que Deus quer a gente aqui, porque aqui tem suprimento, aqui tem provisão. Mas lembre-se, nem sempre o óbvio é a vontade. O raciocínio até estava certo, mas do ponto de vista espiritual, sobrenatural, não era a melhor opção. E qual o erro que eles cometeram? O erro de não procurar saber qual é a vontade de Deus. Olha para cá, querido. O lugar mais seguro para você é o centro da vontade de Deus. Sabia disso? Às vezes o caminho até lá não é mais confortável, né? Não é o mais gostoso. Mas Deus tem seus meios de trabalhar em nós. Deus tem seus meios de trabalhar conosco. O que importa então é saber qual que é a vontade dele. Às vezes eu estou passando por algo que não é muito o que eu planejei, não está tão gostoso assim, pastor, está difícil. Mas você decidiu baseado na vontade de Deus? Deus falou com você? Deus confirmou no seu coração? Aleluia! Então fica firme. Fica firme. Amém? Às vezes está passando por uma turbulência, um momento difícil, mas vai passar. Agora, muitas vezes nós tomamos decisões equivocadas, erradas. E às vezes consertar, irmãos, dá um trabalho. Quando dá para consertar, no caso, né? Portanto, nós precisamos sempre saber e distinguir aquilo que é a nossa vontade e aquilo que é a vontade de Deus. Olha para cá. Nem sempre a sua vontade vai ser a vontade de Deus. Vai ter um choque aí. E o Senhor, Ele vai ter que nos quebrantar. Amém? Faz parte do processo de Deus em nós o quebrantamento. Ok? E nós temos que estar abertos para isso. E permitir que o Senhor trabalhe em nós, opere em nós. Há alguns exemplos na Bíblia que nos revelam isso. Que nem sempre o óbvio é a vontade de Deus. Então, pode passar por favor. Então nós vemos o exemplo de Elimeleque e Noemi. Eles moravam em Belém, sabe que Belém significa a casa do pão. Eles moravam em Belém, mas ali começou a ter fome. E eles pensaram o seguinte: vamos sair daqui e vamos para Moabe. Vamos lá na terra dos Moabitas. E assim eles foram. O casal e os seus filhos. Mas é interessante que a história diz a consequência. Depois de um tempo, Elimeleque morre. Os filhos morrem. Fica apenas Noemi. E ela, que achava que lá seria o lugar da provisão, da prosperidade, do suprimento, foi um lugar de ruína. Lugar de morte. E então, ela volta sozinha para Belém. Ou seja,
o óbvio, que antes era atraente, agora já não é tão atraente assim. Faz parte. Uma decisão, como outras que nós tomamos. Exemplo de Abraão e Ló. Chega um momento que, você sabe, Ló, sobrinho de Abraão, está ali com ele. E é o momento que o Senhor fala para Abraão, ó, separa de Ló. E aí Abraão dá a oportunidade para Ló, Ló, escolhe o lado que você quer ir. Ló olhou, qual que é o melhor lugar para mim aqui? E aí então ele olhou ali para o lado de Sodoma e Gomorra, as campinas do Jordão, falou, é ali que eu vou. Ele foi, mas você sabe o restante da história. Por outro lado, quando Ló vai, Deus fala com Abraão, reafirma Abraão a promessa. Essa foi uma decisão que Ló tomou. E sabe por que Ló tomou essa decisão? Porque estava tendo confusão ali, de acordo com a prosperidade que eles estavam tendo. Olha que interessante. Cuidado. Eu penso que Ló deveria ter tido uma posição firme. Eu não saio de você, Abraão, não saio de perto de você, porque a bênção está sobre você e eu quero estar junto. Talvez esse era o caminho que ele deveria optar. Mas talvez ele falou, não, agora que eu vou arrebentar mesmo. Vou para cima, olha só Sodoma e Gomorra, cidades maravilhosas. E a gente sabe qual foi a consequência. Tudo por causa de uma decisão. Ele orou antes. Você vê lá na Bíblia falando, Ló orou e Deus falou, vai para lá. Não. Ele foi para aquilo que ele estava olhando. Cuidado com a aparência das coisas, querido. Nem tudo que parece que é bom é a vontade de Deus. Amém? Mas creia, a vontade de Deus é melhor. Aleluia. Amém. Você está aqui nessa noite. Ah, mas é tão bom, pastor. Pois é, mas creia, a vontade de Deus é melhor ainda. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Não é do nosso modo, do nosso jeito. Mas acredite, é a melhor. É a melhor. O exemplo de Elias, a viúva de Sarepta. Elias é enviado à casa da viúva para encontrar comida. Aí quando você vê a história, Elias está chegando lá, o que você imagina? Que vai ser uma viúva rica, né? Que vai alimentar o servo de Deus. Mas não. Ela está lá falando o seguinte, ô Elias, só vai comer eu e meu filho aqui. E nós vamos morrer depois. Mas aí nós vemos que Elias, como homem de Deus, percebeu que Deus queria trabalhar na vida daquela mulher. E ela toma uma decisão. Amém? Uma decisão. De primeiro entregar ao profeta. E por isso Deus trouxe a provisão. E o último exemplo, a travessia do Mar Vermelho. Os filhos de Israel chegam diante do Mar Vermelho. E qual que era a consequência para eles? Acabou, não tem mais para onde ir. Nós estamos cercados pelos egípcios. E é nessa hora que Deus faz o milagre. Amém? Algo poderoso. Algo poderoso. Eles poderiam ter ido pelo natural e se entregar e falar, não, vamos voltar. Já era, acabou a história. Não. Deus então dá uma instrução. Porque o óbvio seria eles voltarem, mas não era a vontade de Deus. Deus quis abrir o mar. Amém, querido? Cuidado com o óbvio. Aquele óbvio que não faz você orar, entende? Mas é tão óbvio, pastor, que é isso que eu tenho que fazer, que eu não vou nem orar. Eu vou fazer e vou cumprir. Cuidado. Diga para o seu irmão lá, fala para ele assim, não deixe que o óbvio determine a vontade de Deus para a sua vida. Aquelas 2,5 tribos que viu o pasto verde, acharam que aquela era a perfeita vontade de Deus, mas não era. E por que isso aconteceu? Porque tomaram uma decisão que deveria ser espiritual de forma natural. O problema do natural, do crente carnal, é porque ele toma as suas decisões pela alma. Por isso, cuidado, não seja um crente almático. O que é um crente almático? É o contrário do crente espiritual. O crente espiritual é guiado pelo Espírito, ele quer saber qual é a vontade de Deus, ele observa na palavra, ele ouve conselhos de pessoas de Deus. O crente almático não, ele vai pelo que ele está sentindo.
Então se eu estou sentindo vontade, eu faço mesmo, pastor. Estou nem aí. Pois é, o ímpio faz a mesma coisa. Então nem tudo que a gente quer provém do Espírito, às vezes vem da nossa carne. É ou não é verdade, querido? E nós precisamos ter percepção espiritual para entender aquilo que é da nossa carne e aquilo que provém de Deus, aquilo que provém do Espírito. O nosso desafio, portanto, é sermos guiados pela árvore da vida. Quando nós fazemos isso, ou seja, quando eu me alimento do Senhor, presta atenção nisso, é Ele quem vai me guiar, é Ele quem vai me direcionar. Agora, se eu me alimento dos conselhos dos ímpios, se eu me alimento do que está falando na televisão, se eu me alimento o que está ditando a regra da moda atual, aí eu estou frito. Eu preciso observar o seguinte, qual que é a vontade de Deus? Porque a bênção de Deus na nossa vida, irmãos, ela é presente, mas ela depende de algo. Olha para cá, você precisa ouvir do Espírito, ouvir de Deus. E nesse sentido, querido, deixa eu te falar, o seu pastor não pode fazer isso por você, porque dia a dia você vai tomar decisões sozinho, sim ou não? Seu pastor não vai estar lá para te falar, ó, faz isso, faz aquilo. Você até pode chamar ele no zap, perguntar. Difícil me perguntar alguma coisa, mas tudo bem, porque o Espírito que está em você vai guiar você. Você não precisa que toda decisão, eu vou perguntar para o meu pastor, para o meu líder, realmente não precisa, porque a unção que está em você, ela ensina você, é o que diz a palavra. Mas para isso você tem que fluir na unção, você tem que estar fluindo em Deus, cheio da unção. Posso ouvir o amém? Então toda vez que eu sou guiado pelo Espírito, eu vou então viver aquilo que é a vontade de Deus. Essas 2,5 tribos não viveram, ficaram aquém da promessa. Por quê? Porque eles acharam que estava bom aquela terra, mas Deus tinha o melhor. Você crê que o Senhor tem o melhor para você? Segundo lugar, não tome decisões que desencorajem o povo de Deus. Uma coisa que muita gente ignora é o fato que tem sempre alguém, olha para cá, se inspirando em você. Sabia disso? Tem sempre alguém que está olhando para você. Você é uma referência para ela. Aí talvez você diga, eu pastor, nunca. De forma alguma. Acredite, há pessoas que estão observando você. Elas não vão falar, mas elas estão te olhando. Pessoas de fora, mas irmãos da igreja, que de alguma maneira você incentiva eles. Então isso é muito bom quando nossas atitudes são corretas, porque isso se torna uma referência. Mas quando eventualmente nossas ações são ruins, isso se torna uma decepção. E acaba desencorajando aos outros. É isso que diz o texto. Quando as 2,5 tribos decidiram não atravessar o rio, isso desencorajou. Números 32, verso 7. Porque, pois, desanimais o coração dos filhos de Israel, para que não passem a terra que o Senhor lhes deu. Ou seja, esse texto é uma advertência. Sempre vai ter alguém sendo influenciado por você, mesmo quando você toma decisões erradas. E isso traz uma seriedade. Isso traz para nós uma responsabilidade, sim ou não? Por isso assim, eu me preocupo muito quando eu vejo pais que deixam de seguir o Senhor. Estava firme na igreja, mas do nada acontece algo, estou saindo. Ou se esfria e não quer mais participar, não quer mais congregar. Ele não percebe que infelizmente está influenciando o filho, a filha. E em algum momento, talvez ali a criança ainda é muito pequena, mas em algum momento, isso, com o tempo, vai trazer uma grande influência sobre a vida dele, sobre a vida dela. Isso é muito sério, sim ou não, irmãos? Muito sério. Devemos levar isso a sério. Então, como no exemplo, né, que nós citamos aqui de Elimeleque e Noemi, aonde os filhos foram levados com eles, e lá se casaram com pessoas de outro povo, com os moabitas.
A nossa realidade hoje é o quê? Filhos que muitas vezes vão casar com ímpios, infelizmente. Mas por quê? Claro, não temos como controlar nossos filhos, amém, querido? Os filhos vão tomar suas próprias decisões, mas você pode fazer uma coisa: influenciar. Influenciar. Seus filhos são pequenos? Influencie eles. É tempo de você falar na vida deles. É tempo de você ministrar o coração deles. Ensinar o padrão de Deus. Amém? Porque eles estão te ouvindo. Vai chegar a hora que não ouve mais, né? Então dizem que normalmente vai ouvir até uns 9, 10 anos. Depois disso já começa a ouvir os amiguinhos da escola. Então você tem que influenciar seus filhos. Então naquele caso os filhos casaram com mulheres de outro povo. Da mesma maneira acontece, por falta da influência. Por causa de uma decisão tomada do pai e da mãe. Olha para cá, você que é pai, você que é mãe, a sua decisão afeta o seu filho. Seja ela boa, seja ela ruim. Seja ela carnal, ou seja ela guiada pelo Espírito. Está influenciando seus filhos. Portanto, quando você escolhe a terra gramada, verde, bonita, em vez daquilo que Deus escolheu, é algo muito perigoso. Em algum nível você vai influenciar a sua descendência. Que é o que aconteceu com essas tribos. Nós vamos chegar lá já já. Então, cuidado com as suas escolhas, querido. Porque pode ser um caminho desastroso para os seus filhos, para as suas filhas. Cuidado não só com as suas escolhas, mas também com o seu dia a dia. Aquilo que você, nas suas redes sociais, posta, comenta, curte. Você sabia que às vezes as coisas que você curte aparecem para outra pessoa só porque você curtiu? Ela vai ver lá o seu coraçãozinho. Olha lá meu líder, curti isso aqui. Cuidado com o que você curte. Cuidado. As pessoas estão observando você. Esses dias eu vi que o Neymar curtiu alguma coisa e ficaram em cima dele. Você não é o Neymar, eu sei. Mas aquilo que você curte aparece para os outros. E eles vão ver. Amém? Cuidado. Às vezes comentários que faz, né? Você é crente, você não fala palavrão, aleluia. Amém? Então cuidado com aquilo que você reposta. As pessoas estão te observando. A sua vida é uma referência. Talvez você não saiba disso, mas é referência para muitos. A sua vida é um testemunho. Por isso as suas escolhas vão influenciar outras pessoas. Amém? Fala para o seu irmão assim: cuidado com as suas escolhas. Você não sabe, fala para ele, você não sabe, mas você é um influencer. Aleluia. Está influenciando, você não sabe, mas está influenciando. Então aqui está um princípio: quando você deixa de ser relapso com o propósito de Deus, o mesmo acontece com outra pessoa. No caso de Elimeleque, a sua esposa ficou viúva e sem filhos, por causa de uma decisão, sem ser guiado pelo Espírito, sem ser guiado por aquilo que era a palavra de Deus. Os irmãos percebem a seriedade disso? Cuidado, cuidado. Claro, você pode tomar as decisões na sua vida, você é livre, amém? Deus te deu o livre-arbítrio, mas há decisões que são perigosas. Irmãos, não sabe que eu sou pastor aí tem 2 anos, né? Mas cuidando de pessoas, liderando, já tem aí cerca de 20 anos. E o que eu mais vi na vida da igreja são pais que decidem sair da igreja. Muitas vezes, não para ir para uma outra igreja, mas para ficar no mundo. E aí eu olho e vejo aquela criança crescendo, se tornando um jovem, um adulto que saiu do propósito. Porque lá atrás, simplesmente um pai ou mãe, eu quis se afastar da comunhão do corpo. Cuidado, isso é algo muito sério, querido. Muito sério. Você que é líder, você tem que ser cuidadoso. A sua vida é uma referência, é um testemunho para os outros. Amém? Cuidado. Que você possa influenciar sempre para o bem. Portanto, irmãos, nós não estamos aqui para desencorajar a outros. Nós estamos aqui para animar uns aos outros.
Eu sei, há momentos, olha para cá, há momentos que a vida fica difícil. Não é todo dia que é glória e aleluia. Não, tem dia que é luta, irmão. Mas nesse dia você precisa ser encorajado. Sabe, se aproxima de alguém e fala, ó, estou com dificuldade, eu sei que Canaã está lá, mas eu estou tentado a ficar por aqui mesmo. E aí alguém vai encorajar você. Alguém vai levar você até lá, a terra da promessa. Posso ouvir um amém? Amém. Então isso é algo muito sério. A nossa resposta como igreja. Então, olha para cá, essa pergunta é interessante. Se a força da sua igreja, a resposta da sua igreja fosse a sua resposta individual, a nossa igreja seria uma igreja mais saudável, sim ou não? Mais forte? Amém? Mas saiba, você influencia nisso. Como eu disse, você é um influencer, sem saber. Você influencia os irmãos, você influencia o ambiente da reunião, sabia? Lá na sua célula, aqui no culto. Então é preciso que nós tenhamos um espírito de fé, amém, irmãos? De viver aquilo que é a promessa, aquilo que é o propósito de Deus. Portanto, creia, o Senhor tem coisas grandes para a sua vida, eu creio nisso. Mas, cuidado, não desfaleça os seus irmãos, não desanime os seus irmãos, mas que você possa perseverar junto, amém? Ombrear junto. Tá difícil, tentação veio, problema veio, permanece. Ah não, pastor, não é problema não, é coisa muito boa. Porque às vezes tem isso, irmãos. Às vezes o que nos impede de viver aquilo que é a promessa de Deus, são coisas que aparecem que são muito boas. Oportunidades boas. Aquilo que nós chamamos de óbvio. Mas nem sempre o óbvio é a vontade de Deus. E você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. O Espírito quer guiar você na vontade dEle, naquilo que é o propósito dEle para a sua vida. Hoje você não entende, mas lá na frente você vai entender que Deus estava movendo na sua vida, movendo nas pessoas que você caminha junto, para levar você ao cumprimento do propósito. Posso ouvir, amém? Amém. Cuidado, as propostas vêm, querido, vêm. E não são ruins não, às vezes são boas. Eu me lembro quando eu trabalhava e Deus colocou para mim um chamado. Eu trabalhava secularmente numa empresa, e aquela empresa com 20 anos Deus colocou em mim um chamado para ser um pastor. E aí eu me lembro que quando eu fui compartilhar isso com o meu chefe, ele não gostou muito, porque ele falou, não, você tem um potencial, cara, ser pastor, tem coisa mais importante nessa vida. E ele tentou me impedir de viver meu chamado. Ele falou, olha, eu quero que você, eu trabalhava na área jurídica da empresa, eu quero que você faça direito, e eu vou fazer a empresa pagar para você um curso. Vamos. As propostas, irmãos, elas vão aparecer, elas vão surgir. Aí um crente natural, almático, que ele falaria, aleluia, obrigado, Senhor, Deus está movendo, aleluia. Mas não era, aquilo para mim seria um problema, eu ia sair do propósito. Olha que coisa séria. Diga assim, o óbvio nem sempre é a vontade de Deus. Quando nós às vezes vamos pelo óbvio, nós podemos colocar tudo a perder. E observe, há pessoas que estão olhando para você como um exemplo. Cuidado, você é um exemplo. Você dá um exemplo na sua casa. Você que é pai, você que é marido, você dá um exemplo na sua casa. Você esposa, você mãe, você gera o ambiente da sua casa. É uma responsabilidade muito grande. Sabe? Influencie os seus filhos para o bem, para o propósito de Deus, para aquilo que é a vontade de Deus. Posso ouvir amém, querido? Amém. Terceiro e último, creia que o melhor de Deus para você é aonde? Do outro lado do rio. Deus nunca pretendeu que eles se separassem da terra da herança, aquelas 2 tribos e meia. Mas os homens daquelas 2 tribos tomaram a decisão, que achavam ser o melhor de Deus, para estabelecer as suas vidas, criarem as suas famílias. Números 32, 26, olha o que eles disseram: nossas crianças, nossas mulheres, nossos rebanhos e todos os nossos animais estarão aí nas cidades de Gileade.
Eles tomaram então uma decisão, diga assim, natural. Baseados numa avaliação, diga, natural. E por isso privaram todos os membros de acessarem a terra da promessa. Olha só que coisa interessante. Tudo por decisões naturais. Eles pecaram? Não. Não cometeram nenhum pecado. Cuidado de achar que o crente carnal é o crente que peca só. Não. É o crente que não anda pelo Espírito. É o crente que não é guiado pelo Espírito. Então a vontade de Deus é que você não fique do lado de cá do Jordão, amém, querido? Mas a vontade de Deus é que você acesse a terra da promessa, aleluia. Agora, para isso é preciso ter uma posição de fé. Manter os olhos na terra prometida. Ok? Apesar de às vezes ter ali uma boa possibilidade, uma boa oportunidade. E sem saber, interessante isso, a história depois continua, né? Sem saber, uma geração morre, mas os filhos que ficaram, portanto, nessa terra, eles se tornaram vulneráveis para o inimigo. Vamos ler, 1 Crônicas 5, 26. Pelo que o Deus de Israel suscitou o espírito de Pul, rei da Síria, e o espírito de Tiglat-Pileser, rei da Síria, que os levou cativos, a saber, os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés, e os trouxe para Alabor e Rara, e para o rio Gozã, onde permanecem até o dia de hoje. Quando as 2 tribos e meia perceberam que os exércitos da Síria haviam se reunido, era tarde demais, para eles saírem de onde estavam e irem para Canaã. Portanto, eles ficaram mais vulneráveis ao ataque do inimigo. Só que isso aconteceu, não foi de cara, foram muitos anos depois. Ou seja, quem foi atacado? Os filhos, os netos daquela geração que decidiu ficar nessas terras. Percebe como é sério a decisão? Sabe, irmãos, nós não precisamos ficar com medo de tomar decisões. Ah não, pastor, então eu vou ficar no meu cantinho aqui, quietinho, sem mexer. Não, às vezes a vontade de Deus é que você decida por sair de onde você está, por tomar uma posição, ok? O importante é ouvir de Deus. Aleluia. Ouvir. Precisamos saber qual que é a direção de Deus. Para tudo na sua vida, saiba, existe a vontade perfeita de Deus. Amém? Ah, estou passando por um problema, então não estou na vontade de Deus. Não. Nós não temos esse pensamento maniqueísta, ou seja, aquilo que é bom é de Deus, aquilo que é ruim é do diabo. Não. Às vezes há coisas ruins que acontecem, mas Deus permitiu. Amém? O importante é, eu estou no centro da vontade de Deus? Porque se eu estou no centro da vontade de Deus, querido, uma hora o melhor de Deus vai vir. Amém? Portanto, aqui nós entendemos que o inimigo sempre vai atacar primeiro quem estiver mais vulnerável. 1 Pedro 5,8. Ser sóbrio, vigia, porque o teu adversário, o diabo, anda como um leão que ruge, procurando a quem possa devorar. Então, aqui nós precisamos sempre tomar um cuidado, irmãos. Se as nossas decisões são tomadas no natural, nós estamos vulneráveis ao ataque do inimigo. Agora, se as minhas decisões são guiadas pelo Espírito, eu vivo na direção do Espírito, na direção de Deus, ainda que ele se levante, acredite, querido, maior é o que está em você. E você não vai ficar impedido de viver aquilo que é a vontade e o propósito dele para você. Então, esse lado aqui do rio, estou caminhando para o final da mensagem, já, irmãos, esse lado do rio, qual que é o lado? É o lado onde Deus não é tão importante. Infelizmente, há muitos filhos de Deus que eles vivem assim a vida. Não valoriza tanto a presença de Deus. Não valoriza tanto aquilo que é a vontade de Deus, a promessa de Deus. Esse lado do rio é o lado onde a vida social ocupa algo mais importante do que a herança de Deus. Mas saiba, o Senhor tem uma herança para você. E a herança do Senhor não se limita a essa terra, meu irmão. Essa é a maior loucura que existe. Você limitar a sua vida a essa terra.
Essa terra é passageira. Os seus dias aqui são contados. Você não sabe a conta, mas Deus sabe. Vai chegar o dia da sua partida. E o que você edificou para a eternidade? Portanto, é mais importante o que? A herança do Senhor, do que aquilo que eu acho que é melhor. Cuidado. É muito mais fácil esfriar e retroceder quando você não está no lugar que Deus deseja para você. É ou não é verdade, querido? É muito mais fácil. Esteja no centro da vontade de Deus. Sabe, não seja almático, seja alguém que anda pelo Espírito. Amém, querido? Ore pelo seu casamento. Teve uma DR lá na sua casa, tretou. Ore. Você, marido, pega a sua esposa lá e orem juntos. Não aceite o diabo trazer algum tipo de opressão, trazer mágoa, ressentimento. Amém? Não deixe. Porque Deus tem uma vontade lá, para o seu casamento, lá sobre a sua casa, sobre os seus filhos. Se posicione lá. Não dê espaço para o inimigo. Amém? Quando você congrega, olha para cá, irmãos, estou encerrando, de verdade. Quando você congrega aqui nos cultos, está na célula, está envolvido, acredite, isso é proteção para a sua vida, meu irmão. Talvez você ache, não, tanto faz, ir, não ir e tal. Não, querido, isso guarda você. Isso protege você. Porque você sabe, tem irmãos que estão olhando para você. A coisa que mais me protege, irmãos, claro, eu tenho o Espírito Santo e o Senhor me guia, mas tem uma coisa que me protege, é a igreja. É ou não é verdade? É a igreja. Algo que me ajuda a não fazer coisa errada, é a igreja, que eu penso, espera aí, e se os irmãos ficarem sabendo disso? Como vai ficar? Vai ficar bom ou vai ficar ruim? Como é que é meu testemunho? Amém? Isso é algo que traz proteção. Traz proteção. Por quê? Porque a sua vida é uma referência para outros. É um exemplo para outros. Por isso não se deixe guiar pelas suas emoções. Mas pergunte ao Espírito Santo. Qual é a vontade dele? Espírito Santo, tem essa oportunidade aqui muito boa. Eu estou até com os olhos brilhando. Aleluia. Mas é a tua vontade? Tem que ter coragem para perguntar certas coisas para Deus. É ou não é verdade? Porque às vezes tem coisas que aparecem, a gente quer tanto. Quer tanto. Mas não é a vontade de Deus. E aí, depois de um tempo, dá problema. Ou como diz o jovem, dá BO. Então cuidado. Avalie. Pode aparentar ser algo maravilhoso, mas ore. Ore. Ló olhou as Campinas, Jordão, e falou, é aqui que eu vou ficar, Abraão, maravilhoso. Pega o binóculo aí, olha para lá, olha só que cidade maravilhosa, Abraão. Abraão falou, vai lá então, vai lá. E ele foi, e a casa caiu. Você sabe qual foi a consequência da vida de Ló. Porque aparentemente era o melhor. Cuidado com as aparências. Aparências, sabe esse ditado, né? As aparências enganam. Amém? Ah, então Deus não tem coisa ruim para mim, pastor? Não, Deus tem o melhor. Mas é do jeito dele. Na hora dele, no tempo dele, da forma dele. Amém? Por isso hoje, eu quero apelar isso ao seu coração. Não construa a sua casa, a sua vida do lado errado do rio. Do lado de cá. Não, você tem que atravessar o lugar que é a vontade de Deus. Amém, irmão? Construir a casa do lado errado do rio é ser guiado por suas decisões, diga assim, naturais. Construir a casa do lado errado do rio é tomar decisões que, ao invés de levar outros a avançar e cumprir o propósito de Deus, na verdade, impede eles, desmotiva, desanima. Construir a casa do lado errado do rio é abrir mão do melhor de Deus para a sua vida. Deus tem o melhor para você. Mas é no tempo dele, amém, querido? É do jeito dele. É da forma que ele vai fazer. E muitas vezes uma decisão impensada pode comprometer todo o seu futuro. Ou parte do seu futuro. Amém?
Tem uma frase que eu gosto, né? Quantos gostam de um milagre? Quantos querem um milagre? Mas sabe, melhor do que obter um milagre é não precisar de um. Tem gente que toma a decisão errada, aí depois que errou, Deus faz um milagre. Não tem problema não, é seu pai, ele te ama. E é capaz que ele faça um milagre, aleluia. Mas é melhor não precisar de um milagre. É ou não é verdade? É melhor. Às vezes, nós temos que clamar ao Senhor por um milagre, porque erramos lá atrás. Se não tivesse errado, estava de boa. Mas errou. E aí fica precisando de um milagre sobrenatural. Mas sabe, o Senhor tem o melhor. Coloque os seus olhos na herança, na Canaã de Deus, amém, querido? Agarre-se à promessa de Deus. Sabe, não fique onde você acha que é mais cômodo, mais confortável. Sabe por quê? Estabeleça a sua vida no lugar onde você está mais seguro. Qual que é esse lugar, pastor? É a vontade de Deus. Amém? Pode passar aí, por favor, irmãos. Estabeleça a sua vida nesse lugar, que é o mais seguro para se viver. Qual é o lugar, irmãos? Diga para o seu irmão ao lado, fala para ele: esse é o lugar mais seguro para você. O centro da vontade de Deus. Amém? Vamos ficar em pé, querido? Essa palavra de hoje, o maior propósito dela é para que você descubra isso, entenda isso. Deus tem uma vontade, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Não ache que a vontade de Deus é ruim. Felizmente, há irmãos, há filhos de Deus, que eles têm uma imagem assim: se ele consagrar a vida dele para Deus, e falar, Deus, faz em mim toda a sua vontade, vai ter coisa que ele não vai gostar. É ou não é verdade? Eu lembro quando eu cheguei na igreja, jovenzinho, sou jovem ainda, irmãos, mas jovenzinho, e aí eu ouvia palavras, eu falava, puxa, minha vida é do Senhor, e eu vou consagrar ao Senhor. E aí eu falava, Senhor, minha vida está nas tuas mãos. Mas aí eu pensava, e se o Senhor quiser que eu case com uma mulher que eu não acho tão bonita assim? E eu ficava assim, meu Deus, minha vida é tua, Senhor, mas ao mesmo tempo, Pai, ou seja, com medo, achando que Deus não tinha o melhor. Não, querido, Deus sabe mais do que você o que é melhor para você. Você acha que sabe, mas Deus sabe o que é melhor. Amém? Então não tenha esse medo de que, não, é melhor eu escolher, porque Deus para escolher não é tão bom não, pastor. Ele vai escolher errado. Não, Deus vai escolher certo. Mais certo do que você imagina. Mais certo do que você imagina. Não tenha medo da vontade de Deus. Não. Que você possa render a sua vontade diante dele. Fala, Senhor, eu não quero a minha. A minha preferência é isso, aquilo e aquilo outro. Mas eu quero a tua vontade. A tua vontade. Amém? Então, se há alguma área da sua vida que você às vezes fica com receio, com medo, entregue isso ao Senhor. Fala, Senhor, eu quero viver a tua herança, eu quero viver o teu propósito. Mesmo que eu tenha que perder alguma coisa, ou enfrente alguma questão, Senhor, eu quero a tua vontade. Porque viver nesse centro da vontade de Deus, irmãos, é algo que traz plenitude, traz alegria, traz alegria. Sabe, irmãos, pela graça de Deus eu vivo tão feliz, tão bem, tão alegre. Mas já tem uns bons anos que eu decidi viver a vontade de Deus. Quer dizer que não tem problema? Não, tem um bocado de problema. É luta toda hora. Mas em todas elas eu sei, o Senhor está comigo. Que eu não estou fazendo a minha vontade, eu estou envolvido com a vontade dEle, com o propósito dEle. Aleluia. Amém? Quem está seguro que está fazendo a vontade de Deus, mesmo que as circunstâncias venham, ele fica firme. Porque ele sabe que o Pai está cuidando. O Pai está olhando. Aleluia. Feche seus olhos, erga suas mãos. Eu quero que você consagre nesse momento a sua vida ao Senhor. Consagre.